Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. E você pode acompanhar através do QR Code que está no canto da tela. Veja agora os destaques desta edição. Secretaria de Obras retoma os trabalhos de recuperação do asfalto na Avenida das Cataratas. A Prainha de Três Lagoas terá competições esportivas no fim de semana. E uma conversa sobre a Patrulha Maria da Penha e o trabalho para proteger as mulheres contra a violência doméstica. O DC Notícias Web está no ar. Olá, nós abrimos a edição do DC Notícias Web dessa terça-feira falando que foram retomados nessa semana os trabalhos de recuperação da pavimentação asfáltica da Avenida das Cataratas, no sentido Cataratas-Aeroporto. O serviço vai corrigir as imperfeições causadas por excesso de peso dos caminhões ou infiltrações provocadas pelas chuvas. O trânsito está sinalizado e a orientação é para que os motoristas evitem o trecho Cataratas-Aeroporto nos próximos dias. 5 unidades de saúde mantêm o atendimento até às 10 da noite para casos suspeitos de dengue. A iniciativa é desafogar o atendimento nas unidades de saúde. A reportagem é da acadêmica de jornalismo Nathalie Nunes. 5 unidades de saúde em Foz do Iguaçu estão dedicando atendimento até às 10 horas da noite para casos suspeitos de dengue. Além do aumento no horário de funcionamento nos dias de semana, as unidades também funcionam aos sábados, das 4 da tarde às 10 da noite. A medida teve início no dia 1º de março, com um aumento notável de casos da doença na região. As UBSs que estão atendendo com horário estendido são a da Vila Holanda, Cidade Nova, São João, Profilurb 2 e Morumbi 3. A estratégia segue em funcionamento para tentar reduzir o fluxo de pacientes nas UPAs. As unidades de pronto atendimento em Foz têm registrado o dobro da média usual de casos, chegando a atingir cerca de 450 atendimentos de casos de suspeita de dengue por dia. Estima-se que 60% dos pacientes recebidos nas UPAs apresentam um quadro leve e poderiam ser tratados nas unidades básicas de saúde, poupando assim a sobrecarga que tem acontecido. Foz do Iguaçu tem até então 10.566 notificações e 613 casos confirmados de dengue desde o início do ano epidemiológico em agosto de 2022. A primeira parcela ou cota única do ISS-QN 2023 vence no dia 15 de março. O imposto sobre serviços de qualquer natureza pode ser pago à vista ou parcelado em até 10 vezes. As guias para o pagamento podem ser emitidas no site da Prefeitura, pmfi.pr.gov.br. O ISS-QN é cobrado de profissionais autônomos e prestadores de serviços do município. O valor do ISS-QN varia de acordo com a categoria profissional. E veja no próximo bloco. Competições esportivas movimentam a Prainha de Três Lagoas neste fim de semana. A Polícia Federal e a Polícia Militar apreendem 1.500 pacotes de cigarros contrabandeados e 20 quilos de agrotóxicos em Itaipulândia. Os policiais faziam patrulhamento de rotina e encontraram as mercadorias abandonadas na mata próximo às margens do Lago de Itaipu. Buscas foram feitas no local à procura dos envolvidos, mas ninguém foi preso. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu. A partir do próximo sábado estão programadas uma série de atividades esportivas na Prainha de Três Lagoas, aqui em Foz. E quem traz as informações é o acadêmico de jornalismo, Nicolas dos Santos. O terminal turístico de Foz do Iguaçu tem recebido desde janeiro atrações esportivas variadas. Neste mês haverá uma programação especial. Aqui na Prainha de Três Lagoas, a partir deste sábado, teremos atividades esportivas todos os finais de semana no mês de março. As atividades são organizadas pela Prefeitura de Foz do Iguaçu e teremos beach tênis, futevôlei, vôlei de praia e entre outras atividades. O encerramento está previsto para o dia 26 de março.
com a primeira etapa do circuito Cataratas de Vôlei de Praia, com previsão de 300 participantes. O espaço conta com um lago, que também está disponível para a pesca, quadras de areia para a prática esportiva e playgrounds, com segurança providenciada por guardas e profissionais salva-vidas. O Hotel das Cataratas foi eleito o melhor da América do Sul. O título foi reconhecido pelo Guia de Viagens da Forbes pelo 6º ano consecutivo. O Hotel Belmond das Cataratas foi reconhecido pela 6ª vez seguida como o melhor estabelecimento de hospedagem de toda a América do Sul. A pesquisa foi feita pela Forbes Travel Guide e o local também está pelo 6º ano consecutivo ranqueado com 5 estrelas. Um dos grandes atrativos do local é a sua localização, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, tendo vista direta para uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Veja depois do intervalo. Vamos conhecer um trabalho de referência aqui em Foz do Iguaçu, o programa Maria da Penha. Estamos de volta com o DC Notícias Web, agora para falar de um programa que é referência aqui em Foz do Iguaçu, programa Maria da Penha. E para trazer mais informações, mais detalhe desse programa, nós estamos recebendo a coordenadora, a subinspetora Iraci Pereira. Seja muito bem-vinda ao DC Notícias Web. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço a oportunidade. Iraci, o programa Maria da Penha é um referencial no combate à violência à mulher aqui em Foz do Iguaçu. Ele já tem um trabalho consolidado nesse sentido? A Patrulha Maria da Penha, ela foi um termo de cooperação técnica em 2015 com o Judiciário. E de lá para cá, a Patrulha Maria da Penha ela só cresceu. E aí já vão fazer 8 anos que nós estamos aí à frente desse trabalho. E o trabalho só foi aumentando e nós fomos abraçando outros problemas que tínhamos na estrutura de prevenção e combate à violência contra a mulher. E a importância da patrulha, ela é muito grande, porque é ela quem traz a segurança para a mulher quando ela precisa fazer uma denúncia, quando ela vai até uma delegacia. Esse suporte que é tão importante para a mulher, para que ela faça a denúncia, no pós-denúncia, a patrulha tem feito a contento e nós estamos assim muito satisfeitos com o trabalho que a gente tem desenvolvido no município. Coordenadora, desde que iniciou o programa, quantos atendimentos o programa já realizou aqui em Foz do Iguaçu? Então, varia muito de ano para ano, porque nós acabamos com o passar do tempo abraçando todas as regiões da cidade. A gente começou com pouco. Mas para você ter uma ideia, em 2019 nós fizemos em torno de 10 mil visitas às mulheres que tinham medidas protetivas. Essas visitas elas são periódicas, elas são na residência da vítima, elas são por contato do WhatsApp, se for possível no trabalho, que a gente evita, mas onde for necessário. Em 2020, com o advento da pandemia, com tantas mulheres inseguras, com medo do ex-companheiro, com situação financeira com dificuldade, e o apoio da Patrulha Maria da Penha foi muito importante. E nós fizemos 16 mil visitas. Veja, nós somos uma equipe de 10 pessoas, então é um trabalho que realmente ele tem que render para que a gente tenha resultado. E aí depois, já em 2021, 2022, a gente voltou para um patamar aí em torno de 13 mil visitas por ano. Ano passado a gente fez 10 mil visitas, então os nossos dados são esses mesmos, estratosféricos. Em torno de 10 mil visitas, 72 prisões num ano, 40 prisões no outro ano. Isso são prisões em flagrante por descumprimento da medida protetiva. Então são números muito altos. Por quê? Porque é um problema sério e ele merece essa atenção, ele merece essa atividade intensa para que funcione e para que dê certo. Então o nosso objetivo é fazer com que as mulheres tenham segurança nessa medida protetiva. Então esses números são altos por conta do número alto também de mulheres que possuem medidas protetivas no município. Coordenadora, nesse trabalho, que não é nada fácil, vocês se deparam com muitas histórias das mulheres, da violência, mas também de muitas mulheres que tomam esse encorajamento de pôr fim nessa violência.
não é fácil para as mulheres irem até uma delegacia e solicitar a medida protetiva e pedir o afastamento do agressor do lar ou da convivência dela. Não é fácil. Então a gente sabe que o trabalho ele é justamente para que essa mulher tenha esse apoio. Mas nós nos deparamos com mulheres que estavam assim, extremamente vulneráveis, psicologicamente elas estavam destruídas, financeiramente elas tinham muitas dúvidas, elas tinham medo do futuro, elas tinham medo da realidade. E aí a Patrulha Maria da Penha acompanha, faz acompanhamento, encaminha para assistência psicológica, para assistência jurídica, para assistência social, para tudo que é necessário. Tenta trazer ao máximo possível a segurança para ela, para que ela mantenha essa medida protetiva, encorajando ela a não voltar para o ciclo de violência. Então todo esse trabalho em rede, esse trabalho da patrulha, fez com que muitas mulheres saíssem do ciclo de violência e não voltassem, que é o que realmente importa para nós, que se elas voltarem por motivos pessoais delas, por sentimentos delas, ok, nós sempre temos que respeitar a vontade da mulher, a independência dessa mulher. O que a gente não pode é aceitar que essa mulher tenha voltado num relacionamento abusivo e tóxico por conta da falha na rede de atendimento, por ter medo, por estar sendo ameaçada, por não se sentir segura. Então daí não é o nosso papel que está fazendo efeito, ela está voltando com medo. Então a gente evita justamente isso, que essa mulher ela retorne no relacionamento. E a gente tem visto muitas mulheres que a gente acompanha aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos, que conseguiram sair do relacionamento, que estavam desempregadas, que hoje estão trabalhando, estão muitas vezes pagando aluguel, que estão produzindo, que voltam a estudar, que continuam, que criam seus filhos. E muitos desses companheiros delas aceitam isso hoje. Eles conseguiram aceitar e hoje essa mulher também está segura. Então a medida protetiva ela funciona sim. Isso que é mais importante. Porque o que nós percebemos é que muitas vezes a sociedade, as pessoas, baseada ali numa opinião muito limitada do ciclo de vida delas, elas falam assim, medida protetiva não funciona. Medida protetiva funciona sim. Eu sempre falo para as pessoas que funciona, acreditem. É importante que você acredite. Por quê, Andréia? Porque o medo, muitas vezes, faz com que as mulheres não vão fazer a denúncia. Mas é só a denúncia que vai quebrar um ciclo de violência, que vai mensurar o comportamento daquele autor de agressão, que vai mostrar para ele que ela não está aceitando a violência, que a mulher não aceita, que a justiça não aceita, que a sociedade não aceita mais e que a tolerância tem que ser 0 com a violência. Então sim, funciona, mulheres têm se realizado, mulheres têm vivido depois da medida protetiva. E isso, para nós, é o mais importante. Dentro dessa rede de apoio que a senhora citou aqui do jurídico, de alguns programas também, é importante também para esse apoio para a família que sofre também, para os filhos, para a parte, às vezes, pais, irmãos que sofrem com essa mulher que não consegue sair desse ciclo. Coordenadora, qual é o tipo de apoio para essa família que muitas vezes precisa, para essa mulher que precisa desse apoio, sair daquela casa, sair daquele ciclo de violência e aqueles filhos? Então, como você bem falou, a família é atingida, né? Porque a violência contra a mulher, ela é uma violência transversal. Porque ela atinge todo o ciclo de vivência daquela mulher. E nós vemos crianças que são afetadas por essa violência. E isso machuca por quê? Porque a gente sabe que essas crianças, elas vão crescer muitas vezes replicando aquela violência. Meninas aceitando a violência dos seus namorados, dos seus parceiros, meninos agredindo, porque vivenciaram aquela violência dentro da família e acabam naturalizando aquilo. Então, existe uma rede de apoio, o CRAM, por exemplo, é o centro de referência que atende mulheres com medidas protetivas e sem medidas protetivas. A mulher ela pode estar com o companheiro, que ela vai ter atendimento psicológico, ela vai ter um atendimento jurídico, ela vai ter um atendimento assistência social, ela vai ter dentro do CRAM. O CRAM, ele não atende menores de 18 anos, só maiores, mas ele vai fazer os encaminhamentos necessários para essa família, para que a família possa ser atendida pelo psicólogo, essa mulher vai ser atendida pelo psicólogo. Então a família ela tem uma estrutura dentro da rede municipal. A mulher que sofre violência e não tem onde ficar, que está com medo e que precisa sair, nós temos a casa-abrigo. Ela pode ficar na casa-abrigo por determinado tempo, dependendo das condições, até por um tempo muito maior indeterminado, dependendo da situação dela. Ela pode ir lá, ela pode ficar com os filhos dela nessa casa, ela vai ter toda a assistência ali dentro, jurídica, assistência social, psicológica. É um lugar em que as mulheres vão se sentir acolhidas. Então tem essa casa-abrigo. Então assim como nós temos o NUMAP, que é o Núcleo Maria da Penha, que fica dentro do CRAM, que ele só é um serviço de advogados que vão atender mulheres com medidas protetivas, para ajudar a mulher naquela questão.
financeira, porque ela tem filhos, ela precisa da pensão alimentícia, da guarda do filho, muitas vezes fazer uma partilha de bens. Então, esse acompanhamento jurídico que é feito entre a prefeitura, via CRAM. Então, a mulher ela não está sozinha. A mulher ela tem uma rede em torno dela que funciona e funciona muito bem. Então, o que ela precisa é coragem para quebrar um ciclo de violência. Ela precisa de coragem para sair dali, para tentar mudar a realidade dela e da família dela. Porque é só com a denúncia que ela vai. Porque com a denúncia a gente vai chegar nela, a justiça vai chegar nela, a delegacia, a patrulha, o CRAM. Então é só através da denúncia, porque não tem como você resolver um problema que você não conhece, que você não sabe qual é. Por isso que ela precisa confiar. Estamos no mês de março, onde comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Há muito ainda que evoluir, há muito ainda que lutar nesse sentido, mesmo tendo um mês com ações voltadas a chamar atenção para o papel da mulher, para tudo que ela ainda precisa conquistar? Pois é importante essas datas pontuais. Eu gosto dessas datas pontuais, como agosto, março, justamente por quê? Porque quando a gente conversa sobre o assunto, a gente sempre sabe que as coisas melhoram, mesmo que seja por um período mais curto, aumenta o número de denúncias, as mulheres se encorajam a ir procurar ajuda. Mas nós evoluímos muito, nós já conquistamos muito, mas ainda tem muito que ser conquistado. Nós precisamos ainda que mulheres saiam de um relacionamento e não tenham medo de morrer, que não sejam assassinadas. Nós precisamos que as mulheres tenham equidade salarial, que elas consigam ocupar os mesmos espaços que os homens, o mesmo espaço que elas têm direito, sem ser julgadas por isso, sem elas ou mesmo a sociedade achar que ela está usurpando alguma coisa. Porque as mulheres elas precisaram lutar por esses espaços. Então, foi importante que essa luta, ela chegou num patamar hoje que a gente consegue ter toda a liberdade do mundo, mas nós ainda temos medo de morrer. Nós mulheres ainda, então eu acho que assim, de todas as nossas conquistas, aquela que a gente ainda não conseguiu superar 100% ou mesmo com uma porcentagem maior, seja a questão da violência. A questão do fim de relacionamento, a questão do medo de sair de um relacionamento e ser assassinada, do medo do parceiro não aceitar, do medo de sair na rua à noite e ser estuprada. Então, todas essas questões, elas ainda atingem as mulheres, nós temos ainda muito que caminhar em relação a isso. Coordenadora, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web, essas preciosas informações, que nós possamos lutar contra tudo isso e mostrar que a mulher tem o seu valor, tem o seu papel na sociedade. E nós gostaríamos também de parabenizá-la por esse trabalho. A gente que acompanha no dia a dia das notícias, das reportagens, a gente vê que a senhora faz esse trabalho com muito amor, com muita dedicação. Parabéns, muito obrigada. Obrigada. Nesse Dia Internacional da Mulher, a Câmara de Vereadores vai conceder o Prêmio Mulher Destaque 2023 para aquelas que fazem a diferença na sociedade. A vereadora Anice Gasal, e proponente da honraria, fez um convite. Convidamos a todos vocês a participarem conosco amanhã, a partir das 9 da manhã, o Prêmio Mulher Destaque, onde serão reconhecidas 14 mulheres da sociedade brasileira, pessoas que fazem a diferença. Todos vocês são convidados. Isso aqui é uma honraria para todas as mulheres do nosso Brasil. E o DC Notícias Web fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue conosco também nas nossas redes sociais oficiais. Até amanhã. Tchau, tchau.